Muito bem, meus irmãos, lição de número 10. A aula desta lição presencialmente será ministrada no dia 9 de junho deste ano de 2024. Nesta oportunidade, que será o segundo domingo do mês de junho, nós estaremos comemorando o Dia do Pastor. Então você se organize durante essa semana juntamente com a igreja para fazer menção, não é, do seu pastor, da liderança da sua igreja, que tem se esforçado e se dedicado por servir a igreja, por servir ao Senhor, por servir inclusive a cada um de vocês. Vamos lá então? Desenvolvendo uma consciência de santidade é o assunto desta aula da lição de número 10. Nós estamos aqui em Apucarana, nos estúdios do CETADB, junto com o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pai, Senhor pastor. Senhor pastor Hercos, aos nossos irmãos, né? Estamos aí caminhando praticamente para o final, né? Já a lição 10, e esse trimestre são 13 lições, portanto, falta só 3 para encerrarmos aí. Estamos caminhando para o fim. Segundo, né, trimestre de 2024, que Deus abençoe as nossas vidas, né? Muito bem, seguindo, estudando a revista, a carreira que nos está proposta, é o tema geral, não é, da revista, que trata a respeito do caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar nos céus. E falando em santidade, nós temos o texto áureo da nossa lição de hoje, que está inclusive no texto que é um dos textos centrais a respeito desse assunto, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, tema central da teologia de John Wesley, não é, que acrescenta este ponto necessário da santificação àqueles já defendidos por armínios, né? Então, veja aí um tema bastante palpitante. A verdade prática diz que na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Essa é a verdade prática da nossa lição de número 10. Vamos acompanhar com o pastor Adolvilson a leitura bíblica em classe, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. Acompanhe na lição, ou, se você não tem a lição, você pode também acompanhar através da sua Bíblia. E vamos aqui, meus irmãos, dizer que já é tempo de você se organizar. Se você é o superintendente da sua escola dominical, se você é o pastor, o líder da igreja, já é tempo de se organizar para adquirir as próximas lições. Já para o terceiro trimestre de 2024, a CPAD já está disponibilizando para aquisição. Então, vamos lá, para que todos os irmãos, alunos, e os membros da igreja possam estar aderindo ao trabalho da Escola Bíblica Dominical e assim ser edificado pelo estudo da Palavra de Deus. Pastor. Muito bem, 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Muito bem, esta leitura bíblica em classe, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 ao 21. Os objetivos desta lição, você vai observar que ela está distribuída o seu conteúdo em 3 tópicos principais. No primeiro é apresentar a perspectiva bíblica da santificação. No segundo, vamos descrever a abrangência dos estágios da santificação.
E no terceiro e último tópico da lição, vamos distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza, ligados, vinculados ao nosso Deus. Para o devocional da Escola Bíblica Dominical, a CPAD está sugerindo os hinos 39, 175 e o 339, então está aí uma oportunidade, não é? De os irmãos cantarem louvores a Deus e aprenderem hinos aqueles que ainda não conhecem, esses que estão listados aí. A palavra-chave desta lição é santidade, e com isso o pastor Adovilson já está com a oportunidade para uma definição da palavra-chave. Muito bem, santidade. Vamos aí trazer uma definição geral, segundo o dicionário Michaelis, é um substantivo feminino, ou seja, definindo através desse dicionário qualidade ou característica do que é sagrado ou santo. E o que é santidade de acordo com a Bíblia? Na Bíblia, além do conceito de pureza e de ausência de pecado, o conceito de santidade também é relacionado com a dedicação de uma pessoa a Deus. Da mesma forma, a santidade é relacionada ao comportamento que deve ser seguido, comportamento de santidade. Ainda em relação ao cristão, santificação ou santidade significa estar separado do pecado e para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, temos aí então a definição inicial para esta palavra santidade e vamos introduzir aqui então a lição desta lição de número 10, considerando que a palavra consciência, ela nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e por isso sabemos que existimos. Por meio então da nossa consciência é que nós temos esta percepção a respeito de tudo o que acontece conosco e ao nosso redor. É desse jeito que o crente em Jesus, aquele que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma, ninguém verá o Senhor. Nesta lição, então, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada rumo ao céu, enquanto estamos caminhando com o objetivo de chegar no céu. A santidade e a santificação deve ser o processo pelo qual devemos estar envolvidos, porque vamos chegar lá e precisamos ser santos. Tópico primeiro da lição, vamos aqui com o pastor Adovilson falar a respeito da perspectiva bíblica da santificação. Para tanto, vamos para o subponto primeiro, santificação no Antigo Testamento. Pastor Adovilson. Nós vamos ver aí no hebraico a questão da definição desta palavra. Agora, antes disso, nós temos que ter consciência de que santo significa separado. Não está na lição, eu trouxe aqui. Ou seja, separado para Deus. O conceito de santidade provém da raiz semítica da palavra que significa cortar. Ser santo é estar cortado, separado. Ser santo é estar separado ou apartado do pecado. Então essa é a santidade. E nós temos ali uma palavrinha, pastor, do hebraico, kodesh. Santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade. O que é sacralidade? Eu trouxe aqui, qualidade do que é sacro ou sagrado, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Então temos aí essa definição abrangente, que nós já vamos comentar aqui também. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado e ser separado. Em suma, separado, santo, separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Lá em Êxodo 15, 11, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, tá? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Então é aí a separação se referindo a Deus, tá certo? Agora vem, coisa santa,
uma outra referência bíblica, Números 4,15, diz lá: quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro com os coatitas, que os coatitas carregarão. Primeiro se referindo a Deus, agora as coisas, não é, que são aí os utensílios do templo. E também agora com relação ao santuário sagrado, santo, é lá em Êxodo 36:4. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário, se referindo a coisa santa, interromperam o trabalho. Então, dependendo do contexto aí, o fato é, pastor, que santo é separado para a glória de Deus, né? Continuando aí, outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Gênesis 2:3 diz lá: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Portanto, até um dia separou, não é? Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, temos esta colocação. E também Êxodo 19:6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Veja bem aí, queridos, santo, uma nação toda santificada. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Portanto, essa palavra santificação, separação, aparece aí em toda a Bíblia Sagrada. Muito bem, essa é a perspectiva de santificação conforme o Antigo Testamento. Agora, no subponto 2, nós temos essa perspectiva conforme o Novo Testamento. O verbo grego aí, agiadzo, quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, ainda venerar e também ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Paulo menciona este processo de santificação quando escreve aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, e ele diz assim, ó, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo está dando esta abrangência a respeito, então, de ser, de fato, santificado. Nesse sentido que, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica realizada por Deus. Por isso que ela é uma obra do alto. Veja Efésios capítulo 5, o versículo de número 26 diz assim, ó, eu vou ler o versículo de número 25 também, 25 e 26 diz assim, ó, vós maridos, amai vossas mulheres. Eu estou lendo Efésios capítulo 5. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então veja que pela palavra a igreja é santificada. E aqui nesta analogia que Paulo está aplicando na questão do relacionamento entre o marido e a mulher, ele faz essa comparação entre Cristo e a igreja, Cristo que purificou a igreja, santificou a igreja, e aqui esta lavagem é feita por meio da água, símbolo da palavra. E também o texto, meus irmãos, de Paulo ainda escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo é o de número 23, 5 e 23 diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja uma obra completa sendo realizada pelo Senhor nosso Deus, santificando tudo, o corpo, a alma e também o espírito.
é obra realizada pelo nosso Deus, e aqui nós temos essas referências no no Novo Testamento. Agora, a santidade que é exigida pela palavra é o subponto 3, quando ainda estamos falando a respeito da perspectiva bíblica de santificação. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, é o assunto deste trimestre, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Pastor, eu vou reler o que o senhor leu aqui, é interessante. Santidade em todas as áreas. O pastor leu 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, todo o ser, ou seja, todo o espírito, alma e corpo, seja irrepreensível até a vida do nosso Senhor. Então é a totalidade. Tem gente aí fora que Deus só quer o coração, né? Mas é o total do ser humano, do homem e da mulher. Veja bem, todo ser humano. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós conseguimos essa santificação exigida por Jesus Cristo através da palavra, pastor. E cada vez que a gente lê um versículo como este e entramos num assunto como este, nós valorizamos cada dia mais a palavra de Deus, meditar, o texto estudar. de João, pastor, 15, ele vai fortalecer essa ideia. Isto. Porque João 15, o texto diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus dizendo, eu sou a videira e meu pai é o lavrador, é aquele que cuida da videira. Aí ele diz assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então aqui está ligado em Jesus, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto. Aí o verso 3 diz assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra do Senhor Jesus é ela que limpa, é ela que purifica. Nesse pensamento que Jesus apresenta no capítulo 17, verso 17, que o pastor está comentando aqui, exatamente a palavra que santifica. E a palavra de Deus norteia as nossas vidas, ela traz normas para o nosso bem viver, como é que nós devemos se comportar. É isso aí. É através da palavra. Agora eu fico imaginando quem não dá valor à palavra, quem não ensina a palavra. Que nós alcançamos. É bem fácil de distinguir essas pessoas na igreja, né? No Exatamente. dia a dia. Então, a santidade nós conseguimos através da observância da palavra de Deus. Desse modo, voltando aí para a lição, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso. Fato, realidade, isso aí. Visto que em sua lida diária, ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, separado desse mundão. Pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Esse texto aqui nós devemos considerá-lo dioturnamente em nossas vidas. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja bem que isso é objetivo, é sério. Esse texto aqui, nós devemos pensar nele desde manhã até a noite, para que possamos andar conforme a vontade de Deus. E o autor aos Hebreus, que nós não podemos afirmar quem foi, não é? Ainda que alguém já diretamente atribua a Paulo, mas não há como afirmar isso, ele deixa muito claro que a gente precisa se esforçar. Isso porque não é uma coisa fácil, Não. entendeu? Não é à toa que ele colocou aí, esforcem-se. Não é? A versão transformadora diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Então são duas coisas, você tem que se esforçar, primeiro para viver em paz com todos, que vamos falar a verdade, já não é um negócio muito fácil, e depois ele diz assim, olha, você tem que também se esforçar para viver uma vida santa, viver em santidade, que são aspectos do nosso viver ao qual o autor se refere dizendo que sem esses nós não veremos ao Senhor. Sério. Então tem muita gente enganada, né? Tem muita gente enganada, não pela palavra de Deus e muito menos por Deus, mas enganando a si mesmo. É aqueles do tipo, me engana que eu gosto, mas a Bíblia não deixa sombra de dúvidas. Devemos viver em paz com todos e também nos santificarmos, porque se não nos santificarmos, não veremos a Deus. Com isso, nós vamos encerrar aqui esse primeiro tópico da lição, e esse primeiro tópico diz que a palavra de Deus aponta um estilo de vida santo, sem o qual não podemos
agradar a Deus. Então nós devemos viver uma vida que reflita a glória do nosso Deus, nós devemos viver uma vida pautada pela justiça segundo o padrão, o modelo que Deus nos dá, e também viver uma vida com zelo. E nesse sentido, então, meus irmãos, nós devemos, de alguma maneira, nos preocupar com a reputação. Aquilo que, de fato, as pessoas pensam a nosso respeito. Isso diz respeito à reputação. E a santificação reflete diretamente nesses aspectos da vida. Agora nós vamos para o intervalo. Você fica aí com um recado que vamos deixar para você a respeito dos cursos de teologia do CETADB. E nós já voltamos. Até mais. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. A santificação e seus estágios é o tópico 2 da lição, e nós já vamos aqui logo para a realidade da santificação, é o subponto 1, pastor Edovilson. Muito bem, pastor, nós sempre orientamos que o professor possa estar estudando juntamente com a classe tópico por tópico. Com certeza. Para que o aluno se interesse em adquirir a lição e fique muito bem esclarecido, né? Que tem alguns que eles não entram na lição, aí desestimula o aluno a adquirir o material. Tópico 2, o subponto 1, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. E nós temos aí uma referência, lá em Romanos 6,19, diz assim, ao 22, né? 6,19, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-no agora em escravidão à justiça que leva à santidade, ou seja, uma transformação, não é? Agora o versículo 20 aí de Romanos 6, né? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Ou seja, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Versículo 22. Mas agora vocês foram libertos do pecado. Ok? E se tornaram escravos de Deus. Quando o pecado domina uma pessoa, então quem é o Deus dessa pessoa? É o pecado pelo qual ele é dominado. Mas agora, olha que coisa interessante aqui. Vou ler de novo. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade. E o fim, claro, é a vida eterna. Então houve essa transformação. Tá certo? Ali em 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Olha o versículo 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus, não é de homem. Verso 3, ali de 1 Tessalonicenses 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual, para o nosso próprio bem. E o versículo 4, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Verso 5, não com a paixão e o desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. E o verso 6, nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos.
E o versículo 7 de 1 Tessalonicenses 4, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E vamos repetir isto, pastor, tudo isto que Deus prescreve para nós é para o nosso próprio bem, para sermos felizes na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, é para o nosso bem tudo que Deus nos deixou, não é? Agora, em primeiro lugar, voltando aí para a lição, a santificação é um ato de separação do mundo. O que presta para o mundo não presta para a igreja. O que serve para o mundo não serve para nós como cristãos. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então está aí, ok? É um processo de nos tornarmos semelhante a Cristo. É uma tomada de decisão, Exatamente. né? A pessoa tem que decidir que quer de fato se separar, porque o mundo, por meio dos seus... de tudo aquilo que ele oferece. Nós falamos agora, numa lição recente, sobre o mundo, a carne e o diabo, que são os inimigos, né, do cristão na sua caminhada. Então, quando você fala, não, eu vou decidir que eu vou me separar das coisas do mundo, então você está iniciando a santificação. E o segundo processo, e o segundo aspecto é de fato um processo, não é? A santificação não acontece assim. Você toma a decisão de se separar e aí no dia a dia é que os frutos dessa santificação vão se manifestando por meio da decisão que você tomou. Então, quando as oportunidades se lhe apresentam, você usa dos recursos que tem para fugir, para escapar, para não ceder, enfim, para resistir, e isso tudo com uma ação direta do Espírito de Deus nas nossas vidas. Exatamente. Voltando para a lição, assim a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente na sua vida. Voltando àquilo que o pastor falou, esforcem-se. Nós devemos nos esforçar. Ninguém aqui está falando que é fácil, pastor. Não, não é. Eu já disse no início, porque não é veja fácil. bem, 2 Coríntios 7:1 diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Agora, santo não é aquele que vive enclausurado também. É interessante que a Bíblia diz assim, ir por todo mundo pregar o evangelho. E tem um segmento aí que eles se fecham em mosteiros e ficam dias após dias meditando e se santificando, e contrariando aquilo que o nosso Senhor disse. Essa separação não é separação da família, pastor. Não é separação da sociedade, ficar isolado, enclausurado. Não é isso, é não se envolvermos com as coisas. Eu vou dar uma ajuda. Pode A oração sacerdotal de Jesus está registrada em João capítulo 17. Jesus orou e ele disse assim, ó, a partir do versículo 11, João 17, 11. Eu já não estou mais no mundo, Jesus dizendo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, porque nós estamos envolvidos nessa sociedade, que é uma sociedade má. Ele diz no verso 15, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos no contexto do mundo, envolvido nessa sociedade que é pecaminosa, e se você observar os acontecimentos últimos aqui no Brasil, recentemente nós tivemos um show no Rio de Janeiro, onde rolou atividade sexual enquanto o show acontecia. Rituais, e as pessoas gostam disso. Veja um outro quadro ainda mais, eu ainda acho um pouco pior, porque a situação que envolve o estado do Rio Grande do Sul, em decorrência das enchentes, não é?
especialmente ali a região metropolitana de Porto Alegre, veja as dificuldades que estão ali. E aí a gente tem notícia de pessoas saqueando comércios, não é? Pessoas que estão na prática do roubo, não é? Do furto de bens, de barcos e jet ski, enfim, equipamentos que estão sendo usados para socorrer outros, porque isso é o que o mundo quer. É isso a vivência do mundo. Agora nós, apesar de estarmos no mundo, nós temos que nos separar. E separar não é se isolar, como o pastor mencionou aqui, de irmos para mosteiros e ficarmos lá numa vida contemplativa, porque não foi isso que Jesus fez em nenhum momento da vida dele. Ao contrário, Jesus, que é o nosso modelo, o nosso exemplo, ele se envolveu na sociedade. Veja, nós recentemente, aqui falando do contexto de Apucarana, a Igreja Assembleia de Deus em Apucarana realizou uma ação social em um dos bairros da cidade, justamente para se envolver com a população daquela região, daquela localidade, e também de oferecer meios de alívio para os problemas sociais que ali acontecem. Então, é possível estar no mundo, mas não se misturar com os pecados do mundo, mas ser um agente de Deus para promover o bem, para promover a paz e para levar palavra de salvação. Porque, especialmente me referindo a este trabalho que foi realizado aqui pela igreja em Apucarana, muitas almas se renderam aos pés do Senhor. Muitas famílias foram supridas nas suas necessidades e algumas questões que podiam ser resolvidas já foram tratadas. Então veja como é o agir de Deus, porque nós estamos no mundo, mas vivemos separados dele. Glória a Deus. Tópico 2, o subponto 1, ainda a realidade da santificação. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Ou seja, não é assim, como que eu posso dizer, no momento da conversão, a pessoa já é totalmente santificada. Não é instantâneo, esta é a palavra que eu quis usar. Então temos aí na nossa revista 3 estágios. Primeiro, a santificação inicial, que é a posicional, está entre parênteses, a santificação progressiva e a glorificação. Vamos lá para o próximo slide. Temos aí o tópico 2, o subponto 2, sobre esses 3 estágios. Em primeiro lugar, santificação. Está aí. Santificação do crente inicia no novo nascimento. Nós já até estudamos lá. Quando aceita Jesus, né? João 3,3 também falou sobre esse novo nascimento. Por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus. Completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. E eu trouxe aqui uma colocação sobre isso, esta lição. A santificação posicional diante de Deus, mediante o valor eterno e imutável da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ou seja, purificação dos nossos pecados no sangue de Jesus, a partir do momento que nós erguemos a mão, abrimos o coração e aceitamos a fé em Cristo. O aspecto dessa salvação é a salvação da culpa do pecado, quando aceitamos a Cristo como Salvador. Então, em primeiro lugar aí a santificação, não é? Que nós chamamos aí de posicional. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem, vai se revestindo do novo homem. Veja bem que é um processo. Ele vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. E com relação a isso, pastor, eu trouxe aqui também a questão deixa eu me localizar aqui, sobre este estágio progressivo que diz assim, deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar aqui, está ali, a santificação neste mundo em que o crente se despoja do velho homem e vai aí um estado progressivo e vai adquirindo essa perfeita imagem de Cristo, lá em Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E o 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Veja bem que é uma luta constante. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei.
Então, com relação a isso, meus irmãos, essas colocações, nós chamamos esse estágio progressivo também, pastor, de santificação vivencial. Ou seja, não está na lição aí. Diária é a vivência prática, autêntica, verdadeira, o testemunho vivo do novo nascimento. A pessoa passa por uma transformação e, de repente, ele está testemunhando. Alguém olha para ele e realmente houve mudança. E o novo nascimento que se processou interiormente e se reflete na maneira do comportamento de ser uma nova criatura. É automático isso aí, a gente tem essa experiência, a pessoa muda completamente com o novo nascimento. Seguindo a visão já colocada por Armínio, não é? Wesley, ele amplificou essa compreensão, porque as pessoas entendiam que a santificação era algo, conforme o pastor mencionou, instantâneo, mas na verdade não. E nós não vamos também alcançar o estágio de plenitude nesta vida, que é o terceiro aspecto ali. Mas é um processo que dia a dia você vai aprimorando, não é? Até chegar à estatura de varão perfeito. Mas esta perfeição nós não alcançaremos nesta terra, porque o nosso corpo é uma semente corruptível. O estágio da perfeição, exatamente no terceiro ponto, que é a glorificação. É bom lembrar, o senhor lembrou algo interessante, pastor, que não existe vaso perfeito. Nós estamos continuamente sendo moldados por Deus e a única maneira que Ele nos molda, que eu conheço, é através da palavra. Ele quebra e faz novo, vai Exato. quebrando e então fazendo novo. Não existe vaso perfeito enquanto na terra. Porém, esse estágio leva ao último. O último estágio que nós temos aí é o da glorificação. E eu trouxe aqui, fora da lição, a santificação final. Só quando formos libertos definitivamente da presença do pecado e da morte física no nosso corpo, na primeira ressurreição, o qual será transformado, glorificado e imortalizado à semelhança do corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda para arrebatar a igreja triunfante. Nós passaremos por esse último estágio quando estivermos com Jesus, não fazermos parte mais da terra ou dessa dimensão terrena. E temos aí os versículos para apoiar, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aí sim, não teremos mais aí essa questão do pecado, porque nós hoje pecamos ainda, mas não somos escravos do pecado. A partir desse último ponto, desse último estágio, aí encerrou-se tudo isso. O texto de João esclarece isso. Isto, a primeira epístola de João 3,2. 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Glória a Deus. Então, olha aí que maravilha, então, né? veja bem que a santificação não é instantânea, é um processo toda a nossa vida, até a glorificação final. Glória a Deus, e é esse o tempo que nós estamos aguardando em Cristo Jesus. Por fim, nesse segundo tópico, nós temos o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação que acabamos de ver, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nós, para podermos chegar a essa estatura, nós devemos andar pelo caminho da santificação. Mateus capítulo 5 e o versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque os limpos de coração verão a Deus. É o que diz o texto no início do Sermão do Monte, proferido pelo Senhor Jesus. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus, ou que seja essa habitação para o nosso Deus. João capítulo 14 e o versículo de número 23, a palavra de Deus diz exatamente assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o aspecto aí nós temos da santificação. Andemos por esse caminho, trilhemos esse caminho, porque é esse caminho que vai nos levar à glorificação. E aí
nós estaremos com o Senhor, seremos, não é, como Ele é, teremos um corpo glorificado assim como o dele. A santificação trata-se de um ato, um estado e um processo. Ato, estado e processo pelo qual o pecador se torna santo. É assim que nós encerramos então o tópico 2º da lição e vamos para este último intervalo e retornamos para o tópico 3º da lição, falando sobre o julgamento do Deus Santo. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Retomando aqui a nossa lição, tópico 3 da lição, o julgamento do Deus Santo. Vamos então, pastor Adovilson, o primeiro subponto que temos aqui é o Deus Santo. Muito bem, você que está com a sua lição, o tópico 3, o subponto 1, o Deus Santo. Antes de eu entrar nesse slide, eu trouxe aqui uma colocação. Deus é santo. Santo quer dizer separado, nós já vimos no início da aula. Deus é separado de nós em dois sentidos. Primeiro, Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. Segundo sentido, em que Deus é santo, trata de sua relação com o pecado. Deus, Ele é puro e está acima de todo pecado e de toda maldade. Por esse motivo, Ele é separado dos homens pecadores. Deus é transcendente. Está em outra, vamos dizer assim, em outra dimensão. Eu escrevi aqui ainda, Deus é santo, ou só Deus é santo. Deus está transcendentalmente separado de sua criação. Ele é uma categoria à parte. Isso deve nos encher de reverência e admiração. A Bíblia diz que Deus é santo e esse é o seu caráter. O pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus. Quem quiser se aproximar de Deus precisa afastar-se de toda impureza e do pecado que nos rodeia. Sede santo. Olha que coisa interessante. Sem dúvida nenhuma, servimos a um Deus santo e nós vamos ver a exigência dele daqui a pouquinho para sermos santos também. Voltando aqui para nosso slide, a Bíblia revela Deus como santo de Israel. Lá em Isaías 1,4 diz lá, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Está aí a referência bíblica. E temos com um nome santo também. Nós encontramos aí sobre Deus, Isaías 57,15, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, ou seja, ele é
transcendente, mas também ele é imanente, ou seja, ele está conosco para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. Então temos aí, os serafins também declaram a santidade, Isaías 6,3, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Lá em 1 Samuel 2,2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Então está aí, a Bíblia revela a santidade de Deus. Coisa gloriosa. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente, Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro, a norma para uma vida de santidade, conforme registra os textos bíblicos. Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então temos aí essas colocações. Lá em 1 Pedro 1,16 diz assim, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa caminhada, em nossa jornada, enquanto sobre a terra. Muito bem, no segundo subponto deste tópico, nós temos a santidade exigida a todos os crentes. Santidade exigida a todos. Não é só a obreiros e nem só aos crentes, mas a todos. A Igreja de Cristo neste mundo é, de fato, o santuário dedicado ao Senhor. E aqui nós temos a referência de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 21. Efésios 2 e 21, o texto diz o seguinte, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante do nosso Deus. E aí nós lemos Efésios capítulo 5, os versículos 26 e 27, que dizem assim, ó, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por isso, como membros do corpo de Cristo, nesse mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é o que diz Hebreus 12, 14. Então nós devemos nos empenhar e também nos consagrar a Deus em verdadeira santidade. Esse texto de Paulo aos Romanos, ele é de fato um texto emblemático, não é? Capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos e o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, estejais separados dele, não é? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu li Romanos 12, versículos 1 e 2. É o que nós temos aqui com relação à exigência que o Senhor faz a respeito da santidade dos crentes. Aí nós temos agora a santidade e a justiça de Deus. Pastor Adovilson. Vamos lá, é o tópico 3, o subponto 3. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Deus é santo, mas também ele é juiz, ele aplica a justiça. Com certeza. Né? Como vimos, esta virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro. Como bem afirma João, ele é luz e nele não há treva alguma. 1 João 1,5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. Ok? A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos
é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça, santo e justo. Agora veja bem Gênesis, capítulo 6, verso 12 e 13. Gênesis 6, 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E o versículo 13 de Gênesis 6. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Deus, Ele é justo e aplica a sua justiça. Tá? Perder a santidade, abandonar Deus, irá ter uma consequência terrível. E ninguém se engane que vai ficar impune, não é? Porque Exatamente. no caso da justiça de Deus, não é como a justiça dos homens, né? Com Deus não tem impunidade. Ele aplica a sua justiça e o peso, né, da sua justiça é um peso de fato verdadeiro e justo. Nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e da justiça de Deus, é a conclusão aqui deste tópico terceiro da lição. Agora nós vamos para a conclusão do estudo da lição de número 10. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Nós comentamos aqui, não é? Desde o momento que você aceita Jesus, que daí é a santificação posicional, depois você passa para a progressão da santidade até chegarmos ao tempo da glorificação, quando seremos arrebatados para estarmos com o Senhor. Não é isso, pastor Adolfo? Isso mesmo. Então vamos lá. Isso mesmo. Agora, veja bem, continuando ali, devemos sempre progredir santidade desse momento em que iniciamos a vida com Cristo. Tem até um texto ali, 1 João 2,3, eu trouxe aqui na linguagem de hoje. Se obedecermos o mandamento de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Glória a Deus. Estamos no tempo de sermos conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Fato. Todavia, os que rejeitam a vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna. Pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Deus é amor, mas também é justiça, é juízo. E esses atributos andam juntos, não é? Santidade e justiça. O nosso Deus é santo, mas também é justo. Tem muita gente que está se perdendo na compreensão desta verdade bíblica, achando que pode viver de qualquer jeito, porque ali na frente vai ter um meio de absolvição. Na verdade, não. É nessa vida que você define a sua eternidade. Se a sua eternidade será com Deus ou se a sua eternidade será no lago de fogo. É tempo de tomada de decisão. E eu quero dizer que o melhor é que você esteja ao lado do Senhor. Ainda que possa parecer um pouco mais difícil, porque o caminho é apertado e a porta é estreita, conforme nós já estudamos nesse trimestre, é de fato um caminho que conduz à vida eterna. E você deve se esforçar, procurar se esforçar para andar nesse caminho. Queremos aqui, encerrando esta pré-aula, desejar que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, você que é pastor, feliz dia do pastor, Deus continue também abençoando sua vida, família e ministério, fazendo próspero e fazendo frutífero para a glória do nome do Senhor. Pastor Adolfo. Muito bem, Deus abençoe também, da mesma forma, todos os nossos obreiros, nossos pastores que estão aí à frente do rebanho, né? Que Deus abençoe a cada um. E olha, ore por nós oramos por vocês. E a vitória, com certeza, é nossa pela autoridade do nome de Jesus. Até a próxima pré-aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.